Olá, amigos, tudo bem com vocês? Eu aqui novamente para poder falar do Vasco. Rapaz, do jeito que anda as coisas vai ser meio difícil. Tá certo que o Vasco ele não dá mais para ser campeão. Lógico que não. A contagem de pontos dele não dá para ser campeão mais, mas pode pegar uma posição melhor na tabela, né? Em termos de classificação, pode, quem sabe, chegar até uma Libertadores. Meio difícil, mas não é impossível. Então, ontem o jogo, quando começou o Vasco Cruzeiro, o jogo começou bem. O jogo começou ótimo. O Vasco, beleza pura. O Vasco lá e cá, hora Cruzeiro melhor, hora Vasco melhor. Aí, sendo que o Vasco estava sempre melhor do que o Cruzeiro no primeiro tempo. Aí o Berrete foi lá, fez o gol, tudo bem, beleza. 1-0 Vasco. Aí começou o segundo tempo. Aí que veio, eu achei uma sacanagem do juiz. Então, o segundo tempo veio, o Matheus Carvalho fez aquela falta. A falta ali, pelo meu modo de ver, não era nem para ser cartão amarelo. E ele deu vermelho direto. Por quê? Quando houve a falta, o Matheus Carvalho, ele ia cair aonde? Quando fez a jogada, ele pegou, caiu. A pessoa, quando está caindo, ele tem como escolher lugar para cair? Bota o juiz no lugar dele e manda fazer a mesma jogada para ver onde é que ele vai cair. Então o Matheus Carvalho calhou de cair em cima do pé dele e bater, né? Em cima do jogador do Cruzeiro. Então aquilo ali, se aquela falta fosse contra o Cruzeiro, ele marcava só a falta, nem cartão amarelo ele dava. Mas uma coisa que eu sempre digo aqui, o Vasco tem que jogar contra 12, ou até mais de 12, que são os 11 que tem em campo, o juiz e às vezes os bandeirinha. E bandeirinha contra o Vasco ele não enxerga nada. Até bola que entra, ele não vê que entrou. Sabe? Então, isso já teve momentos que aconteceu isso. Da bola do Vasco entrar a mais de meio metro e o bandeirinha não vê o gol. Tá? E outros entram um pedacinho assim e ele vê o gol. Então, a gente não vai achar assim, porque o Vasco empatou porque foi expulso. Não é. Simples, porque empatou que tinha que empatar. Mas, quanto o Cruzeiro, no Mineirão, lotado lá, a maioria dos torcedores do Cruzeiro, está certo que torcida não faz gol, mas anima, ele anima. Então, se o Vasco tivesse que vencer, o Vasco venceria, porque fez no primeiro tempo, o Vasco fez 1-0. E o Vasco, quando voltou ao segundo tempo, o Vasco voltou com o jogo controlado. Bem, vamos segurar aqui do meio de campo para trás e vamos partir só na boa. E o Vasco quase que fez o segundo gol, por 2 vezes. Então, quer dizer que aí o juiz foi e achou de expulsar o jogador do Vasco, de uma falta que não era nem para cartão amarelo. Então, eu achei, se aquela falta fosse a favor contra o Cruzeiro, ele não dava cartão amarelo. Mas para o Vasco ele deu vermelho direto e nem foi para o VAR. Ele deu direto e o jogador pediu o VAR, etc., e ele não fez VAR. Então, se fez, eu não vi. Então, o que acontece? É uma covardia que fazem com o time do Vasco. Então, tá certo que do jogo que eu achei ali que houve essa falha, foi só nessa falta. Teve um lance também a favor do Vasco, que tá certo, o Vasco não fez gol, mas o Bandeirinha marcou impedimento de um lance do Vasco que podia surgir um gol, porque o jogador do Vasco não estava impedido. E ele podia cruzar aquela bola e alguém entrar de cabeça e fazer gol até um gol contra. Ninguém sabe. Mas o Bandeirinha deu impedimento, que eu não vi impedimento nenhum. Eu não olhei com olhos de vascaíno, não. Olhei com olhos de torcedor. Então, que quando eu vejo um jogo, pode ser Vasco ou qualquer time, Fluminense, Bangu, qualquer time que eu veja, eu olho os dois times. O que está melhor, o que está pior, o melhor jogador em campo entre os dois times, eu vejo isso tudo. Aquele está saindo melhor, que está fazendo jogada melhor, quem chuta mais a gol, quem chuta menos a gol, quem chuta mais com direção ao gol do que para fora, eu olho isso tudo. Então,
ontem o Vasco teve esse lance, o pior de todo foi a expulsão do Matheus Carvalho, tudo bem. E teve um lance só do impedimento, que não foi impedimento, ele marcou impedimento. Então, quer dizer que, quanto o Vasco, tem uma porção, tem muita gente quanto o Vasco. Então, inclusive, dizem que a maior torcida do Brasil é a torcida do Flamengo, mas não é a torcida do Vasco. Que o Vasco tem torcedor a favor e tem torcedor contra, juntando os dois da maior torcida. Entendeu? Então, vai fazer o quê? Os juízes, eu não sei se eles são pagos ou não posso falar se isso é verdade ou não, porque eu não estou vendo, eu não vi transa nenhuma. Eu gosto de falar sobre o Vasco, o que acontece em campo. Então, no segundo tempo, o Cruzeiro quase que vira o jogo. Por pouco que não virou o jogo. Que eu notei de lance, teve uns 3 lances ali mais ou menos, que era praticamente gol certo. Aí nós temos um bom goleiro, né? Agora eu achei que o gol do Cruzeiro, eu não vou dizer a vocês que foi frango do goleiro do Vasco, não foi, mas eu achei que foi uma falha dele. Porque se o time adversário está atacando, o goleiro tem que ficar dentro do gol. Ele estava lá na frente. A cabeçada que o cara deu foi de longe, não foi de perto, não. Assim que o cara cruzou e meteu a cabeça e fez o gol. Não, foi isso não. O jogador o jogador do Cruzeiro que fez o gol, ele é bem alto. E quem estava marcando ele era Pumita, que é baixinho. Então a diferença de gol era, ó. Então, quando o cara cruzou a bola para a área, ele não teve dificuldade nenhuma, cabeceava dentro do gol. Ele pulou livre, ninguém encostou nele, nada. O Pumita foi marcar ele. Então tinha o Léo Pelé, que é bem alto, né? Mas o Pumita que foi marcar. O Pumita tinha que fazer o quê? Dar uma encostadinha nele para desequilibrar, para ele não cabecear reto. Para gol, né? Mas houve essa falha da defesa. E o do goleiro também, o goleiro do Vasco, estava lá na frente. O cara cabeceou por cima. Cabeceou por cima, a bola passou pelo goleiro e entrou. Então eu achei que não foi frango dele, mas foi uma falha. Falha de posicionamento. Ele estava em uma posição, assim, difícil para ele defender aquela bola. E o cara viu isso e ele jogou por cima. Fez certo, se fosse eu, fazia o mesmo. Então, a gente não vai chorar pelo leite derramado, mas tem que corrigir os erros. Então, o treinador de goleiro, ele tem que orientar o goleiro para isso. Olha, tem que ser assim, tem que ser assado, etc, isso, aquilo, para o goleiro ficar sempre em boa posição. Ele não estava em boa posição, ele estava lá na frente. O cara cabeceou por cima, gol. Então, quer dizer, eu achei que foi falha dele, não foi frango, mas foi falha. Tá bom? Então, vamos ver o próximo jogo agora. Vai ser lá em Minas de novo. Vai ser contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. E o Vasco vai fazer o primeiro jogo lá e o segundo vai ser em São Januário. Venceu o Atlético lá, eu acho que é até mais difícil que o Cruzeiro, porque o Atlético é melhor que o Cruzeiro. Mas não tem nada impossível. Eu já vi vários jogos, já ouvi o Vasco uma vez, existia aqui no Rio um time chamado Campo Grande. O Campo Grande era um timecozinho desse tamaninho. E o Vasco era um dos melhores do Rio. O Vasco perdeu para o Campo Grande de 3-1. Então, todo mundo contava com a vitória do Vasco de goleada. Parecia que o Vasco ia ganhar de 5, 6-0. E o Vasco perdeu de 3-1 com um timecozinho desse tamaninho, miudinho. Entendeu? Campo Grande. Aí, quer dizer que o Vasco não é impossível o Vasco ganhar o Atlético Mineiro lá. Já ganhou tantas vezes, já perdeu tantas vezes. Então, nós, como bons vascaínos, temos que pensar o quê? Positivo. Vamos para ganhar. Se não puder ganhar, vamos tentar empatar, que trazer um ponto para o Rio é muito bom. Então, meus amigos, eu espero que vocês gostaram do vídeo. Aqui não é um desabafo, nada, simplesmente eu falei o que houve no jogo. E eu espero que vocês tenham gostado. E não esqueça de dar aquele like, se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações, tá bom? Uma coisa que eu vou falar com você, um lembrete. Muita gente me pergunta como escrever no canal. Muita gente hoje em dia não sabe como escreve no canal. É uma coisa bem simples. Abaixo do vídeo está escrito lá, inscreva. A pessoa vai ali e clica em cima. Clicou, ao lado vai aparecer um sininho. Você vai e clica no sininho. Às vezes esse sininho fica preto. Você vai e clica em cima de novo.
É só isso, mais nada. Tá todo mundo em casa. Beleza pura, tá bom? Então, um abração para todos. Até o próximo jogo. Vitória do Vasco.